eu Você disse. quer dizer assim, Horta, tipo, Maduro pode ter se protestado contra a prisão do Lula, mas em nenhum momento ele deixou de reconhecer o governo Bolsonaro. É isso que você está dizendo? Ele nunca atentou à soberania brasileira. Né? Ele disse, olha, a Venezuela entende essa prisão como ilegal, como não correta, mas em nenhum momento a Venezuela deixou de reconhecer a soberania brasileira. Esse é que é o ponto. Né? Nas relações internacionais, ou a gente reconhece soberania, e o Itamaraty sempre foi muito correto nesse ponto, inclusive por cima dos próprios interesses políticos que muitas vezes rondam a diplomacia. Né? Então sempre colocou isso, soberania e autodeterminação dos povos. Nós não vamos discutir internamente o que está acontecendo, porque senão a gente não sai mais dali. Agora é muito estranho, porque a Venezuela ataca o Brasil, dizendo que o Brasil está, digamos, desrespeitando Maduro porque passa por sobre soberania, mas mais do que isso, essa política externa que o Brasil está aplicando foi nomeada pelos países da América Latina, não todos, claro, mas uma maioria, de política do castigo. E essa política do castigo por quê? Porque nós temos hoje estudos mostrando que as sanções sobre a Venezuela, as sanções norte-americanas sobre a Venezuela, matam 40 mil pessoas ao ano. E não são estudos meus ou seus, Haroldo, são estudos de universidades norte-americanas. Por quê? Porque evitam que você compre medicamento, evitam que você compre determinados tipos de materiais que são essenciais para a população mais pobre. É a população mais pobre que acaba tendo reflexo na aquisição de alimentos, que, aliás, nos últimos 6 anos, melhorou muito na Venezuela. Quando as sanções foram colocadas, a população chegou a ter problemas sérios de alimentação. E o Maduro vem resolvendo isso nos últimos anos, através de acessos a mercados que, vamos dizer assim, antes não teria, através de produção interna. Então, eles estão recolocando. Mas a verdade é que são 40 mil mortos. E aí, o Brasil ajuda esse tipo de situação? E aí, Haroldo, tem um outro problema. O Brasil já é visto por outros países da América Latina como um capataz norte-americano dentro do nosso continente. Durante muito tempo, nós fomos entendidos dessa maneira. E até hoje, se você conversar em off com diplomatas mexicanos, diplomatas argentinos, diplomatas uruguaios, você vão ver que esse tipo de percepção segue o Brasil como um faz-tudo dos Estados Unidos aqui. E nós vamos encarar essa pecha? É isso a pergunta que está sendo feita agora para a nossa política externa. Nós vamos realmente fazer parte dessa política do castigo e castigar o povo venezuelano porque existe uma divergência sobre como as eleições da Venezuela deveriam ter sido tocadas. Por que não falaram antes das eleições tocar? Por que quando a Venezuela, por exemplo, pediu a participação de institutos brasileiros, ou mesmo do Celso Amorim antes da eleição, para chegar aqui e dizer, olha, o nosso padrão de exigência é esse. Por que não se falou? Por que se deixou para depois? E aí entra essa questão muito séria que o Maduro vem acusando, de que o Brasil estaria, vamos dizer assim, fazendo um jogo duplo para não se incomodar com os norte-americanos, né? E, ao mesmo tempo, não permitir que internamente se levante uma crítica contra o presidente Lula. Por quê? Não sei se você lembra, faz uns 60 dias, alguém no Palácio disse que a comunicação do presidente não vinha bem, o presidente contratou ou chamou um marqueteiro para falar com ele, e a primeira coisa que o marqueteiro disse para o presidente é que as questões externas estariam lhe custando apoios políticos internos. Se essa é realmente a situação, se nós vamos transformar a política externa brasileira num apenso do nosso interesse político interno, eu acho que a gente está fazendo errado.